Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança especial. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E abrindo os seus tesouros, ofereceram ouro, incenso e mirra. Nós sabemos que estes presentes foram oferecidos pelos magos, aqueles que, no outro Gotas de Esperança, eu falei o que é que significavam na cultura persa, o que é que eles faziam como sábios, magos, sacerdotes, astrônomos, astrólogos, e o que significam os santos reis magos para nós cristãos, que, como humanidade, nos curvamos diante do Salvador. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro dispensa explicação, todo mundo sabe o que é ouro. No anel, no brinco, no cordão, no dourado das talhas douradas, no especulativo, quando compram ouro, aqueles que podem, barras de ouro. E em alguns programas de televisão até o prêmio são em barras de ouro, pois o ouro é uma moeda também e serve em alguns países como suporte da moeda corrente, mas isso é outra história. Incenso, eu não tinha ouro para mostrar, mas tem um pauzinho de incenso, que não é o mesmo incenso que ofereceram a Jesus. Esse daqui é indiano, é feito de outra maneira. E ofereceram mirra. Ouro não precisa explicar, incenso e mirra são muito parecidos na extração e no que se utilizam. Tanto o incenso como a mirra são de plantas diferentes, mas são resinas de uma planta que cresce originalmente na Península Arábica, mas depois foi levada por aquela região, naquele paralelo, para ser cultivada pelo valor que estes dois produtos tinham. Porque no mundo greco-romano, incenso e mirra eram muito utilizados. O incenso, de fragrância agradável, que muita gente ainda usa esses pauzinhos de incenso, ou para esconder um cheiro, ou para acender, ou para perfumar a casa, está relacionado com o que faziam, de certa forma, naquelas religiões. Mas na religião pagã, eles usavam o incenso para, quando fossem oferecer sacrifícios queimados, adicionavam o incenso à oferenda e aquilo dava fragrância, dava cheiro, agradava os deuses. E o incenso, para quem viu o Gotas de Esperança sobre as igrejas do Apocalipse, também viu que estava envolvido com o culto imperial. Para entrar-se no ágora, no mercado, tinha que, em muitos lugares, oferecer um punhadinho de incenso ao culto imperial, significando que reconhecia César como Senhor dos senhores, como Deus. Então, o incenso estava muito relacionado com o culto, com a oração. A mirra também.
Mas a mirra era mais utilizada em rituais fúnebres. Por exemplo, no embalsamamento das múmias do Egito usavam mirra. Mas também, quando Jesus foi sepultado, ele foi sepultado e seu corpo foi tratado com mirras e aloés. Era parte da tradição daquela época tratar os mortos com mirra. E estes dois materiais, estes dois produtos, estavam intimamente relacionados com o culto. Muito relacionados mesmo. Tanto que Plínio, o historiador, Plínio o Velho, estimava que no Império Romano, por ano, eram utilizados entre 1.300 e 1.700 toneladas de incenso. E quando alguém queria provar a sua riqueza depois da morte, provava pela quantidade de incenso que queimava. Por exemplo, quando a mulher de Nero morreu, Nero queimou toneladas de incenso. Pois é, o incenso esteve tão relacionado nos primeiros séculos, ou melhor, ao longo da história, mas nos primeiros séculos, alguns bispos e sacerdotes proibiam os primeiros cristãos de venderem incenso porque estava relacionado com o culto pagão daquela época. Graças a Deus isso já passou. O incenso continuou sendo usado na nossa liturgia, no turíbulo, usamos o incenso e a mirra caiu realmente em desuso a partir do século IV para frente, já caiu em desuso a mirra. Mas estes presentes nos lembram três coisas muito importantes. O ouro era presente que se dava ao rei. Como o rei era dono de tudo, dono de todas as riquezas, e nós não precisamos ir muito longe, por exemplo, em países como a Inglaterra, tudo é da rainha, e põe assim entre aspas, não é? O passaporte é emitido em nome da rainha, o dinheiro tem o rosto da rainha, enfim. Então, o ouro era dado aos reis, é um presente dado aos reis. O olíbano, nós conhecemos como incenso, era, e eu já disse, relacionado com o sacerdócio, com a adoração no templo, representa a espiritualidade. E a mirra era para um profeta, era usada para embalsamar os corpos e também simbolicamente representava a imortalidade naqueles processos de mumificação dos egípcios, ou para conservar os corpos depois da morte, para que eles durassem o máximo possível. Então, nestes presentes, nós vemos a realeza de Cristo, dono e senhor de tudo, o seu sacerdócio, ele que na sua paixão, como sacerdote e vítima, deu-se no alto da cruz ao Pai, como vítima de expiação por nós, e a mirra, que representa a preparação da morte, mas também a imortalidade. Cristo que vence a morte e nos dá a vida. Então, nos presentes daqueles homens que abriram os seus tesouros, os seus cofres, as suas caixas, estamos nós que oferecemos aquilo que de nós é mais precioso. E, em alguns lugares, nós chamamos o nosso peito de caixa, a caixa torácica. Aí dentro do nosso peito, o que é que guardamos de mais precioso, senão o nosso coração, que está muitas vezes dentro da nossa caixa torácica, enjaulado, com medo de amar, receoso de amar, e guardamos este amor que vem de Deus e que é a presença de Deus na nossa vida para nós mesmos. Pois nós somos convidados adiante do presépio, nesta noite, pois eu estou gravando
no dia 24, abrir a nossa caixa do coração, abrir o nosso peito e darmos a Cristo aquilo que temos de mais precioso, o nosso coração, como tesouro para um rei, como oferta agradável a Deus, como sacrifício de suave odor, como incenso, para alcançarmos a imortalidade no céu, como povo escolhido, como povo de sacerdotes, profetas e reis. Nós somos este povo. Não tenhamos medo de nos abrirmos ao Salvador. Não tenhamos medo de olharmos para o presépio e darmos a Cristo tudo o que temos. E assim a nossa vida será muito mais feliz e terá mais sentido. Neste Natal, nós nos reunimos em torno da mesa, ainda que com grandes restrições, mas à mesa nós nos sentamos, nos fazemos menores, nos fazemos da mesma altura, mais ou menos, daqueles que estão como comensais ao redor da mesa. Nos fazemos vulneráveis, pois nos banquetes envenenavam reis e pessoas importantes, então nos fazemos vulneráveis, comemos do que nos apresentam e nos damos. Pois é momento de nos dar, de baixarmos as armas e amarmos, de nos despirmos dos nossos preconceitos quanto aos nossos irmãos e irmos ao encontro deles, ainda que respeitando as contingências, mas não é preciso um contato físico para fazer-se próximo. Que nós estejamos próximos deste Natal e não deixe para depois, para dizer o quanto ama, o quanto aprecia, o quanto o outro é importante para você. O Natal mostra o tamanho da importância que nós temos para Deus. E o Natal nos lembra a todos que ninguém é para ficar para trás, pois Cristo veio e se fez pequeno, pobre, frágil, para buscar a todos nós, que oprimidos pelo pecado, nos sentimos pequenos, incapazes, frágeis, que sejamos amados por Deus e nos sintamos amados por Deus. Já somos amados por Deus, nós é que devemos nos deixar ser amados por Deus. Que este Natal seja para nós o renascimento e que Deus nos dê esta coragem, esta força de abrirmos e darmos o nosso coração ao Senhor como dom precioso. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.